Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula de gramática e hoje eu vou apresentar para vocês palavras homônimas. Vamos comigo? Então, muitas vezes na nossa língua nós temos palavras que se escrevem da mesma forma, mas se pronunciam um pouquinho diferente. Ou acontece o contrário, se escreve um pouquinho diferente, mas se pronuncia da mesma forma. E nós ficamos em dúvida com relação aos significados delas, porque realmente cada uma dessas palavras tem um significado distinto. E também uma classificação distinta, que é o que nós vamos conhecer agora. As palavras que são pronunciadas ou grafadas da mesma forma, mas que têm diferenças quanto ao sentido, são chamadas de homônimas perfeitas. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. A palavra caminho. Você sabe o caminho para a casa de Pedro? Caminho, nessa situação, é um substantivo, ou seja, o percurso para a casa de Pedro, o itinerário. Eu caminho na praia todos os dias durante uma prova. Esse caminho agora pertence ao verbo caminhar. Então, nós temos a mesma forma de escrever, a mesma forma de falar, mas significados diferentes. Assim como cedo. Hoje eu consegui sair cedo de casa. Cedo, nesse caso, é um advérbio. Cedo, sempre o meu lugar a pessoas grávidas e idosas. Esse cedo é do verbo ceder. Eu posso levar essa embalagem sozinha porque é leve. Leve, nesse caso, é um adjetivo que significa pouco peso. Você quer que alguém leve esse material para a garagem? Agora nós temos aí o verbo levar. Hoje começa o verão. Verão, nesse caso, é um substantivo, que quer dizer estação do ano. Eles verão um filme amanhã? Esse verão aí vem do verbo ver. Observem que as palavras elas foram escritas de forma igual, nós pronunciamos também da mesma forma, mas os significados são diferentes. As palavras homófonas, elas são chamadas também de homófonos, são aquelas que apresentam a mesma fonética, ou seja, são pronunciadas de forma igual, mas apresentam significados e escritas diferentes. Então, gente, para sintetizar, a gente ouve da mesma maneira, mas na hora de escrever tem uma pequena diferença entre uma e outra, e lógico, os significados são totalmente diferentes. Eu tenho aí acento e acento. Observem como a Pro está falando. Acento, acento. Vocês não vão perceber nenhuma diferença na fonética, mas quando vocês escrevem, elas têm alguma diferença e os significados também são diferentes. Acento, ele pode ser um sinal gráfico ou ele pode ser uma cadeira, um lugar. A palavra estômago tem acento circunflexo. No ônibus, cedi meu assento ao senhor idoso. Aço e aço. Essa barra de aço é muito resistente. Quase aço com tanto calor. Nós temos aí, na primeira frase, uma liga de ferro, né? E na segunda, o verbo assar. O assassino passará o resto da sua vida naquela cela. Colocou a cela no cavalo e saiu cavalgando. No primeiro caso, cela é um pequeno compartimento. E no segundo caso, cela é um assento acolchoado. Os concertos da Madonna estão sempre lotados. O concerto da geladeira ficou caríssimo. No primeiro caso, a gente está se referindo a um espetáculo musical. E no segundo, uma reparação. A minha avó coseu minha saia ontem. A mãe coseu as botas. Coseu, no primeiro caso, vem de costurar. E coseu, no segundo caso, cozinhar. Você sabe os números sorteados na cena? A cena do crime foi investigada pelos especialistas. No primeiro caso, loteria. No segundo caso, um cenário. Nessa situação, nós temos 3 palavras escritas de formas diferentes e que se pronunciam igual. Você quer ir comigo ao cinema ver o filme da sessão das 10? Não sei qual é a minha sessão eleitoral. O paciente permitiu a cessão dos seus órgãos internos para transplantes e estudos. No primeiro caso,
A gente está falando de uma reunião, de uma apresentação. No segundo caso, seção quer dizer divisão, repartição. E no terceiro caso, vem do verbo ceder. O paciente cedeu os seus órgãos internos. As palavras homógrafas, que também são chamadas de homógrafos, são aquelas que elas vão apresentar a mesma grafia, ou seja, são escritas de forma igual, mas têm uma pronúncia diferente e um significado diferente. Vamos comigo? Então aqui eu tenho: o presidente discursou com muito acerto. Eu nunca acerto as respostas desse jogo. O que acontece aí agora? Por que elas são homógrafas? Porque estão escritas da mesma forma. Porém, na hora que a gente vai fazer a leitura, na hora que a gente vai falar, elas são faladas com uma entonação diferente. Almoço. O almoço de domingo estava delicioso. Hoje eu almoço com você. Eu tenho aí, por exemplo, no primeiro caso, uma refeição e no segundo caso, o verbo almoçar. Preciso de uma colher para mexer o feijão. Pare de colher as laranjas, ainda estão verdes. No primeiro caso, a colher é um utensílio de cozinha, um utensílio de mesa. E no segundo caso, a gente tem aí o verbo colher. Outras situações. O coro da igreja cantou lindamente na missa do galo. Eu coro sempre que penso nesse assunto, porque sou tímida. E aí eu tenho no primeiro caso substantivo, são cantores, e no segundo caso o verbo corar. Você tem mais gelo para a caipirinha? Substantivo, a água em estado sólido. Eu gelo só de pensar nesse assunto, do verbo gelar. Seu gosto às vezes é duvidoso. Preferência. Eu gosto de viajar e conhecer o mundo. Verbo gostar. Você gosta desse jogo de computador? Divertimento. Eu jogo futebol todas as semanas com meu irmão. Verbo jogar. Então, gente, é isso. É muito simples, é muito bacana de aprender. Na verdade, a gente só precisa ter um pouquinho de atenção com relação aos significados, mas acredito que com a leitura do contexto a gente consiga compreender a informação. E aí nós nos vemos na próxima aula. Beijo, até mais!